A gente está começando mais um programa Correspondente Internacional, programa de todas as quintas às 4 da tarde na Causa Operária TV. Esse aqui é o último programa do ano, né, no último dia do ano de 2020. Queria, então, fazer um convite para vocês, companheiros da Causa Operária TV, que estão assistindo, a deixarem aí a sua curtida no nosso último programa do ano. Embaixo do vídeo é só dar o joinha, a comentar também aí no chat. Fiquem à vontade, comentem o máximo possível, isso daí ajuda a Causa Operária TV a melhorar o ranqueamento no YouTube. Compartilhe também esse programa, todos os programas da Causa Operária TV, a programação 24 horas com seus amigos em todas as redes sociais em que vocês fazem parte, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, e-mail, WhatsApp, em grupos, páginas, mensagens privadas também para todo mundo, enviando o link da Causa Operária TV. Convido você também a se inscrever no nosso canal, são mais de 88.600 inscritos. Quem sabe, né, a gente não consegue aí 90 mil inscritos nesse ano, nesse finalzinho de ano de 2020. É só você clicar no botãozinho aqui embaixo, inscreva-se. E do lado desse botão tem o botão Seja Membro, para você se tornar membro da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99. Essa daí é uma contribuição muito importante para o nosso canal, porque é uma contribuição financeira para ajudar a sustentar a Causa Operária TV, que conseguiu ser um canal 24 horas, 7 dias por semana, somente por causa do apoio financeiro que recebemos dos nossos companheiros que nos assistem. Gostaria também de lembrar que esse apoio da Causa Operária TV, né, esse apoio financeiro, ele ajuda a gente a pagar as nossas contas, luz, água, despesas aqui com os nossos equipamentos, né? Então é muito importante porque a gente não recebe dinheiro do Estado, a gente não recebe dinheiro dos capitalistas, somente do público da classe trabalhadora que nos assiste. Bom, vamos exibir o noticiário da Telesur em português, noticiário dessa semana aqui, e aí a gente já volta com mais programa Correspondente Internacional. Novos, ano de enfrentar a pandemia e também... Faltam poucos dias para terminar 2020, ano marcado pela pandemia, sendo o Brasil um dos países mais afetados pela Covid-19 e também marcado pela política ineficiente do governo federal para conter a doença. Um ano marcado também pela destruição de biomas, também de queimadas e desmatamento e pela eleição de prefeitos e vereadores que tomarão posse no próximo dia 1º de janeiro. O nosso jornal de hoje é um especial sobre o Brasil. Eu sou André Vieira e este é o Telesur Notícias em português. Nós começamos a partir de agora a dar um giro pelas 5 regiões desse nosso imenso país. Iniciamos pelo Sudeste, onde estão os 3 estados mais afetados pela Covid-19, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nath Lemos, bem-vindo ao Telesur Notícias em português especial sobre o Brasil. O que mais você destaca sobre essa região? Olá, o Sudeste é a região do Brasil mais afetada pelo Covid-19. O número de casos é superior a 2.615.000. O número de óbitos é superior a 87.400. 87.400 vidas perdidas na região pelo Covid-19. A maior taxa de letalidade do país se encontra no Sudeste, com 3,3%. Desde o 1º de dezembro, o estado de São Paulo tem uma média superior a 10.000 leitos de Covid ocupados, enquanto que o Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto já tem uma ocupação de 100% e no Rio de Janeiro tem uma ocupação superior a 90%. A população aguarda pelas vacinas, países no sul, como a Argentina, já estão vacinando, mas no Brasil continua esperando e continuam subindo o número de mortes por Covid-19. Agora nós vamos até a região centro-oeste do país, que ocupou os noticiários nacionais e internacionais devido à destruição vivida no Pantanal e também no Cerrado. 2020 foi o pior ano na história do Pantanal em relação às queimadas desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, começou o monitoramento no ano de 1998.
O fogo se espalhou pelo bioma de forma criminosa e destruiu mais de 20% do Pantanal somente em 2020. Julho e agosto, por exemplo, registraram aumentos nas queimadas superior a 200%. Imagens de jacarés queimados, onças encurraladas pelas chamas, rios no meio de uma savana rodaram o mundo. A área destruída equivale a mais de 10 vezes as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo juntas. O Cerrado, berço das águas do Pantanal, registrou 13% de aumento de desmatamento entre agosto de 2019 e julho de 2020, também segundo o INPE. Do Centro-Oeste subimos um pouco mais e passamos para o Nordeste, região bastante afetada pela Covid-19, mas que enfrenta a pandemia de forma articulada entre os 9 estados. Ceará, Pernambuco e Bahia estão entre os estados mais afetados pela Covid-19 no Brasil, atrás somente do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Em todo o Nordeste, quase 1,9 milhão de casos da Covid-19 foram confirmados e a região tem mais de 47 mil mortos pela doença. Desde o início da pandemia, a região tem atuado de forma conjunta entre os estados por meio do Consórcio Nordeste, que por sua vez criou um comitê científico independente e que recentemente afirmou que o consórcio deve renovar e ampliar com urgência as medidas de prevenção e que a articulação nordestina deve propor aos governadores de todo o país a criação de uma comissão nacional de vacinação. 2020 foi um ano difícil para a floresta amazônica e para os seus povos, ano de enfrentar a pandemia e também resistir às ações do governo federal que queriam passar a boiada. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento na Amazônia brasileira ultrapassou 11 mil quilômetros quadrados até novembro de 2020, o pior resultado em 12 anos. Em relação a 2019, o aumento foi de 9,5%. O governo de Jair Bolsonaro retirou do IBAMA a fiscalização do bioma e passou para o Exército. Criou o Conselho da Amazônia sob o comando do vice-presidente Hamilton Mourão, que pouco fizeram para conter a destruição da floresta. Soma-se a esta situação a falta de ações do governo federal para proteger aos povos indígenas e demais povos tradicionais em plena pandemia. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, mais de 900 indígenas morreram de Covid-19 em todo o país e 43 mil casos foram confirmados em 161 povos originários no Brasil. Terminamos o nosso giro pelo país e agora vamos para a região sul, que teve um 2020 marcado pelo assassinato de Beto Freitas, cidadão negro, morto por seguranças dentro de um Carrefour em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas também será um ano em que a luta antirracista ocupou as ruas e ocupará as câmaras municipais em 2021. O assassinato de Beto Freitas dentro de um Carrefour em Porto Alegre na véspera do Dia Nacional da Consciência Negra provocou reações em todo o país. Protestos antirracistas ocuparam as ruas e as redes para denunciar que não se tratava de uma ação isolada e que o racismo mata todos os dias. 2020 foi o ano onde pela primeira vez as candidaturas de negros foram maioria na disputa do Parlamento Municipal. Entretanto, dos mais de 57 mil vereadores eleitos, 3.569 são negros, 22.363 são pardos e quase 54% dos vereadores eleitos são brancos, 31.053. Florianópolis será em 2021 a única capital do país onde todos os vereadores são brancos e Carol D'Artora, do Partido dos Trabalhadores, será a primeira vereadora negra da história de Curitiba. E assim nós colocamos ponto final nesse recorrido por nosso imenso Brasil. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam ao longo de todo o ano de 2020, que o próximo ano seja o ano da vacina contra a Covid-19 e que seja um ano de vitórias para a classe trabalhadora diante de tantas forças que jogam contra o direito do povo. Terminamos com a música Amarelo com Emicida, Majur e Pablo Vittar. Feliz Ano Novo e até 2021. Telesur, o nosso norte é o sul. Bom,
a gente vai tratar da África, né, continente que costuma ser invisibilizado pela imprensa brasileira, até mesmo pela esquerda brasileira, né, mas aqui na Causa Operária TV a gente dá destaque sempre à África com o nosso colunista, o Youssef, né, e hoje ele está aqui com a gente participando do programa. A gente vai falar um pouquinho, o companheiro ele é da Guiné-Bissau. Queria, Youssef, que você começasse falando sobre Moçambique, né, que é outro país irmão nosso, que fala a língua portuguesa, que vem sofrendo aí com conflitos, né, inclusive armados, mas que isso daí acaba sendo utilizado pelo imperialismo, né? Saiu a notícia aqui essa semana de que um grupo jihadista ele atacou uma instalação da petroleira francesa Total, né? E esse conflito que ocorre em Moçambique, ele serve como pretexto do imperialismo para intervir no país. Se fala nos últimos meses de uma intervenção estrangeira, né, supostamente humanitária em Moçambique. No meio do ano, o Instituto Tony Blair, né, que foi primeiro-ministro britânico durante a Guerra do Iraque, apoiando a intervenção britânica na Guerra do Iraque junto com os Estados Unidos, esse instituto defendeu uma intervenção militar em Moçambique, supostamente para acabar com esse conflito. Queria que você desse um panorama geral aí para a gente a respeito do conflito em Moçambique, em primeiro lugar. Boa tarde. Olha, antes de mais saudar os camaradas do PCO, do programa Ordem Internacional. Já tínhamos dado destaque ao que se passava em Moçambique há alguns meses atrás, o que na verdade vem em continuidade. Desde algum tempo tem vindo a acontecer no norte de Moçambique, nomeadamente, digamos, uma rebelião contra o Estado moçambicano, concretamente. É preciso ser bastante concreto neste aspecto. É preciso dizer que temos sempre que duvidar daquilo que a grande média passa enquanto informação, tendo em conta os interesses que secundam essas mesmas fontes de informação. Na verdade, desde há alguns anos para cá, tem vindo a existir uma cada vez maior atividade de multinacionais no norte de Moçambique, tanto na exploração de minas, como mais recentemente no investimento no gás natural. Aliás, pode-se dizer atualmente que é um dos maiores investimentos no continente africano a nível de capital estrangeiro. E que, na verdade, tem como consequência uma sobreexploração da população local. Aliás, da última vez que falámos sobre Moçambique, dei alguns exemplos, nomeadamente de moradores de uma determinada região que tinham sido expropriados das suas terras e que, como consequência, muitas vezes optaram pela rebelião no sentido de fazerem a sua voz ser ouvida. Então, na verdade, em última análise, o que se passa no norte de Moçambique é uma consequência das desigualdades estruturais de classe que existem na sociedade moçambicana, que são reforçadas pelos interesses das multinacionais na apropriação de terrenos, extensos terrenos, okay? No sentido de poderem explorar os vastos recursos existentes no norte de Moçambique. Então, na verdade, podemos dizer que existe uma reação por parte da população local que faz com que existe esta ideia de que haja uma necessidade de uma intervenção externa para pôr cobro. Esta é uma reação legítima da população local, tendo em conta que as suas localidades, as suas propriedades são apropriadas por forças externas com o objetivo de aprofundar a exploração que existe no norte de Moçambique. Então, de uma forma geral, essa é uma consequência, ao fim e ao cabo, é uma reação dialética da população local ao que acontece atualmente fruto da exploração das multinacionais. Oi, Youssef. Em alguns países da África também houve eleições recentemente, né? A gente sabe que o continente, devido à brutal exploração imperialista de séculos e séculos, e ainda hoje, né, tem a sua política institucional muito conturbada, né? Queria que você falasse a respeito dessas eleições em alguns países, como você
tinha falado antes em off aqui na Guiné-Conakry, né, tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre as eleições nesses países. Eu queria, ainda relativamente a Moçambique, eu só queria acrescentar um pequeno exemplo, até para que as pessoas tenham uma ideia panorâmica, uma ideia geral de que este tipo de reação das populações locais é algo bastante recorrente em várias geografias do continente africano. Uma das rebeliões mais conhecidas, ela aconteceu e ainda continua a acontecer no delta do Níger, na Nigéria, tendo em conta exatamente a presença de multinacionais que exploram o petróleo nessas mesmas regiões e que depois a consequência disso é um aprofundar das desigualdades de classe que existem e que faz com que as populações enveredem por aquilo que os médias chamam de criminalidade, mas que, ao fim e ao cabo, são as reações legítimas ao facto de serem expropriados das suas riquezas naturais. Então, em vários pontos da África, esta é uma reação que acontece tendo em conta o status quo imposto pelas multinacionais e também com a conivência dos Estados nacionais. Falámos da questão das eleições, sim. Numa série de países, nomeadamente da África dita francófona, ou seja, ex-colónias francesas, tivemos uma série de eleições, nomeadamente para a presidência. Temos regimes presidencialistas. Estamos a falar de países como a Guiné-Conakry, estamos a falar do Burkina Faso e, mais recentemente, estamos a falar de países como a Costa de Marfim e a República Centro-Africana. Na verdade, estamos a falar de países, focando principalmente na Costa de Marfim, que é um bastião daquilo que historicamente ficou conhecido como a France-Afrique, ou seja, as ligações, as teias políticas e económicas que faziam com que, mesmo após as independências dessas mesmas colónias, continuavam subservientes aos interesses das multinacionais francesas. Começando pela Guiné-Conakry, muito brevemente, tem um historial um tanto ou quanto diferente dos outros países da África francófona, porque foi um país que, através do seu primeiro presidente, Sékou Touré, disse não à integração à comunidade francesa em 58 e que, em consequência disso, foi vítima de todo um conjunto de ataques do imperialismo francês durante o período do regime Sékou Touré. Mas as eleições presidenciais decorreram num ambiente de grande instabilidade, na medida em que havia um candidato que era apoiado pelas forças imperialistas, que já tinha trabalhado para o Banco Mundial e que, na verdade, era visto como um indivíduo que, entrando no poder, poderia representar da melhor forma os interesses da França e de uma série de países imperialistas na região. O que, na verdade, não veio a acontecer. O candidato que ganhou as eleições tinha um historial de há vários anos de combatente do regime instalado na Guiné-Conakry e, na verdade, tornou-se presidente em 2010. Estamos a falar de Alpha Condé. Não obstante ser um candidato que não responde aos ditames do imperialismo tout court, tendo em conta uma certa forma de nacionalismo, de uma forma ou de outra, a sua presidência não se demarcou tanto das outras presidências anteriores, na medida em que as desigualdades continuaram, não obstante a Guiné-Conakry ser um dos países mais ricos a nível do subsolo no que diz respeito à sub-região, mas as desigualdades não foram atenuadas. Lá está, porque não obstante ser um presidente que tem uma voz a dizer no que diz respeito à política externa francesa no continente africano, quando esses presidentes não se apoiam, a sua força não é uma força fruto de uma luta de classes, ou a sua chegada ao poder não é fruto de uma luta de classes apoiada pelas classes populares nos seus países, em última análise acabam por sucumbir de forma direta, indireta, de forma explícita, de forma implícita, acabam a sucumbir aos ditames das diretrizes das multinacionais, o que faz com que, em última análise, as desigualdades de classe não possam ser esbatidas. Okay? Na verdade, ele acabou por ganhar as eleições. O presidente francês teve levou algum tempo a reconhecer essas mesmas eleições enquanto legítimas, mas acabou por fazê-lo de tal forma que o que se prevê que haja um restabelecimento das relações normais entre a Guiné-Conakry e a França e que as multinacionais francesas, bem como outras multinacionais, continuem a explorar o subsolo da Guiné-Conakry e, em última análise, a não ser que haja um elevar da luta de classes, não existirá propriamente uma repartição dos valores criados para a exploração desses mesmos recursos naturais.
Uma outra situação, uma outra corrida presidencial que aconteceu foi no Burkina Faso, em que o presidente, totalmente subserviente aos interesses do imperialismo francês, ganhou sem grande historial, na verdade. É preciso dizer que o Burkina Faso tem uma importância simbólica no continente africano, porque é o país de Thomas Sankara. Thomas Sankara foi um dos grandes combatentes anti-imperialistas no continente africano, nomeadamente na década de 80. Chegou ao poder em 83, mas depois, fruto de um golpe de Estado, no qual ele foi assassinado. Blaise Compaoré, apoiado pela França, conseguiu, de alguma forma, retroceder todas as conquistas civilizacionais que tinham sido conquistadas durante esses 4 anos da presidência de Thomas Sankara. Ou seja, criaram-se comitês, inclusive comitês populares de defesa da Revolução. Ele tinha um discurso extremamente combativo, anti-imperialista. Ele era um dos principais críticos da suposta dívida que o continente africano tinha contraído perante as instituições de crédito. Estamos a falar do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. Ele dizia que eram dívidas imorais e que as classes trabalhadoras em África não deveriam pagar essa mesma dívida. E, fruto desse discurso anti-imperialista, desse posicionamento anti-imperialista, ele foi vítima de um golpe de Estado em 1987, o que depois, posteriormente, fez com que Blaise Compaoré, a soldo da França, subisse ao poder e que não só fizesse retroceder todas as conquistas que a Revolução burkinabé tinha conseguido durante esses 4 anos, mas aprofundar ainda mais as desigualdades existentes nesse país que se chama Burkina Faso. Uma pequena nota simbólica, mas importante. O país chama-se Burkina Faso, porquê? Porque em 83, Thomas Sankara mudou o nome do país, que antes chamava-se Alto Volta, um nome herdado do colonialismo francês, e ele mudou o nome para uma língua local. E Burkina Faso, trazido para a língua portuguesa, significa o país dos homens dignos. Então é importante esta nota histórica, porque, ao fim e ao cabo, falando de Burkina Faso, pensa sempre em Thomas Sankara, e, ao mesmo tempo, também permite-nos entender aquilo que o potencial do país durante esses 4 anos da Revolução Burkinabé e o retrocesso civilizacional que aconteceu desde a subida ao poder de Blaise Compaoré até à sua saída do poder, que, na verdade, foi fruto de uma luta popular bastante forte em 2014, que fez com que ele tivesse que fugir do país. Houve uma revolta popular que fez com que o Blaise Compaoré tivesse que fugir ao país, mas que posteriormente houve uma junta militar que se apropriou desse poder, depois houve aquilo que se chamou um período de transição e que fez com que o atual presidente subisse ao poder e que atualmente seja apoiado pela França. Um outro país que também passou por eleições presidenciais muito recentemente foi a Costa de Marfim. A Costa de Marfim, ao fim e ao cabo, é a joia da coroa, ou era uma das joias da coroa do imperialismo francês, até tendo em conta o historial do seu primeiro presidente, Houphouët-Boigny. A Costa do Marfim é um dos países mais ricos, ou potencialmente mais ricos da costa ocidental de África. É um dos maiores produtores de cacau a nível mundial, bem como de outras matérias-primas, mas lá está, não transforma essas matérias-primas. Essas matérias-primas são transformadas além mar, não é? Nos países do centro do capitalismo. Mas a Costa do Marfim não só tem essa especificidade de ser um dos países mais ricos, mas também, é exatamente também por essa razão, é um dos pilares da política externa francesa no continente africano. E há 2 exemplos que podem demonstrar o porquê de se dizer isto da Costa do Marfim. Em primeiro lugar, porque tem militares franceses na Costa do Marfim. Tem bases militares, a Costa do Marfim alberga bases militares franceses que estão lá, obviamente, para defender os interesses do imperialismo francês na Costa do Marfim, mas também nos países limítrofes. Ou seja, o objetivo ou a função de ter a Costa do Marfim enquanto um país neocolonial francês tem também esse objetivo de fazer com que os países à sua volta estejam também sob o domínio da França, tendo em conta as bases militares que lá existem. Em segundo lugar, a Costa do Marfim é um dos países, tais como vários outros países na África Ocidental, que tem uma moeda que é denominada franco CFA, e que, na verdade, foi uma transposição colonial. Ou seja, durante o colonialismo francês havia uma moeda que facilitaria
o comércio entre a França e as suas colónias francesas em África, e que, após as independências, não obstante a mudança de nome, os mecanismos dessa moeda e de dependência dessas colónias passadas para países independentes para com a França mantiveram-se. Um exemplo que pode mostrar tal é o facto de que, para a manutenção da paridade entre o franco CFA e a moeda francesa na altura, que era o franco, esses países eram obrigados a deixar no Banco de França 50% das suas reservas. Ou seja, todas as reservas que conseguiam através da exportação, através de todo um conjunto de atividades comerciais do país, tinham que ser colocadas no Banco de França, no sentido de permitir que a França mantivesse a paridade da moeda, supostamente para estabilizar a economia. Mas, ao fim e ao cabo, essa paridade tinha como objetivos permitir com que as multinacionais francesas, de forma segura, pudessem exportar os seus lucros para a França. Esse era o primeiro objetivo, para garantir essa estabilidade para as multinacionais, para a exportação dos lucros fruto da exploração destes mesmos países. E, ao mesmo tempo, também manter esta subserviência, porque, ao fim e ao cabo, a moeda, não obstante as suas limitações, em última análise, o que importa é o político. A questão da moeda e estas transações, estas dependências também concorrem para a manutenção desses países nessa esfera de dependência para com o país central, que é a França, para com o país imperialista, que é a França. Então, a Costa do Marfim, atualmente, e o seu presidente estão na linha da frente para fazer uma mudança cosmética dessa mesma moeda, mas para manter tudo na mesma. É preciso dizer que, desde a década de 80, existe um projeto de mudança dessa moeda para que os países africanos pudessem realmente ter uma verdadeira autonomia financeira controlando a sua moeda. Na verdade, nunca foi avante por falta de vontade política, não é? A partir dos anos 2010, 2011, 2012, houve todo um movimento popular que reacendeu o debate relativamente à questão da moeda, no sentido de criticar o imperialismo francês nessa vertente. O facto de que são países independentes formalmente, mas a nível concreto, a sua moeda depende do Banco de França. Então, fruto desse debate, dessa discussão que aconteceu em vários países da África francófona que têm essa moeda franco CFA, houve esta possibilidade de, hoje em dia, estar-se a discutir a mudança dessa moeda, não só do nome, mas também das relações que existem de dependência entre o Estado francês, o Banco Nacional de França, e os bancos centrais desses países francófonos. É um debate que está a acontecer neste momento, tem havido uma série de críticas, tendo em conta que a mudança ela é mais cosmética do que propriamente real. Ou seja, se anteriormente, por exemplo, o Estado francês tinha seus representantes nos bancos nacionais desses países, isto agora vai deixar de acontecer, mas, de qualquer das formas, a questão das reservas vai continuar a existir. Então, esta é uma crítica que as ditas sociedades civis ou os vários movimentos populares que existem nesses países têm vindo a fazer esta modificação do franco CFA, que vai passar-se a chamar-se ECO, mas as relações de dependência, as relações neocoloniais irão continuar a existir. E o presidente da Costa do Marfim, o Alassane Ouattara, que ganhou as eleições, não obstante terem sido contestadas pela oposição, está na frente, juntamente com o presidente francês, Emmanuel Macron, na defesa desta nova moeda e que, ao fim e ao cabo, é um indicador de que realmente estamos perante uma mudança puramente estética e não concreta. O que você, então, espera aí para o ano que vem, né, para 2021, em termos de lutas sociais na África, de mais conflitos, né, políticos e ainda a intervenção do imperialismo, principalmente econômica, né, ou mesmo militar? Sem dúvida. Olha, durante este período, neste último ano, com a questão do Covid, também colocou-se ainda mais a nu a verdadeira face dos Estados, um pouco por todo o mundo, mas de uma forma mais gritante no continente africano, e mesmo também a questão neocolonial, porque as medidas para combater
a propagação do Covid não foram mais do que um mimetismo do que as antigas potências coloniais faziam. Ou seja, confinamento, ponto final. Medidas sociais de apoio à classe trabalhadora, de apoio às suas famílias, manutenção de direitos ou um alargar de direitos, nada dessas medidas foram colocadas em prática pelos governos na esmagadora maioria dos países africanos. Então, na verdade, com esta situação do Covid, as desigualdades de classe que existiam, elas foram aprofundadas e elas demonstraram-se de uma forma ainda mais clara, de forma ainda mais clarividente. Então, isto criou um potencial de um acréscimo do nível de consciência política dos trabalhadores por todo o continente africano, o que, ao mesmo tempo, significa um potencial com um nível de organização suficiente da luta, do aumento da luta de classes no continente africano. Ao mesmo tempo, a situação do continente africano, ela tem uma questão económica que está a ser desenvolvida atualmente, que é muito similar, por exemplo, ao que existe na América Latina, com o Mercosul. Neste momento, vários países ratificaram um tratado que, ao fim e ao cabo, irá permitir a criação de uma zona de livre comércio em todo o continente africano. De forma similar, com as devidas diferenças, aquilo que acontece na União Europeia, aquilo que acontece no Mercosul, aquilo que acontece também com o Canadá, com os Estados Unidos e com alguns países da América Central, está-se a tentar no continente africano, porque tem-se aquela ideia de que com o aumento do comércio entre os países africanos poderá haver um aumento igualmente de emprego, o que, ao fim e ao cabo, poderá fazer com que as taxas de desemprego, que são extremamente altas no continente africano, possam decrescer. Teoricamente, esta é a ideia. Obviamente que, no campo da teoria, as coisas podem ter alguma relevância, mas depois, no concreto, existem sempre algumas falhas, não é? Porque parte-se do princípio de que as multinacionais que existem em África não irão repatriar os seus lucros da mesma forma que o fizeram antes. Parte do princípio que haverá uma boa vontade da parte do capital privado em investir em diversas áreas fundamentais para a classe trabalhadora, tais como a educação, a saúde, no sentido também de criar emprego, que na verdade isso não acontece porque as multinacionais e também as empresas privadas africanas investem em determinadas áreas com base na lógica do lucro, tão simples quanto isso, e que, pelo menos a curto e médio prazo, nada demonstra que esta zona económica comum que está a ser criada poderá beneficiar no concreto, no real, a classe trabalhadora africana. Por outro lado, é preciso dizer que houve um aprofundamento das desigualdades durante este período. Houve um aprofundamento das desigualdades, o que faz com que, no ano que vem, exista um potencial de que realmente as lutas populares, os movimentos populares que existem, possam ainda ser reforçados, ainda mais, e o reforço dessa mesma luta, o reforço mesmo a nível quantitativo e também qualitativo desses movimentos populares, possa fazer com que elas sejam catalisadores de uma verdadeira mudança. Eu dou um exemplo aqui que é importante, até porque anteriormente já tínhamos falado deste caso, que é o caso do Mali. O Mali passou por uma insurreição popular e que neste momento está a viver um período de transição. Essa situação de transição até agora não permitiu a criação de uma verdadeira dualidade de poderes, tendo em conta a intervenção dos militares e tendo em conta que os militares também fazem parte desse governo de transição. Mas um dos aspectos extremamente importantes é que vários dos movimentos populares que saíram à rua no sentido de depor o anterior presidente já vieram criticar a junta militar no poder e, ao mesmo tempo, estão a agendar para início de janeiro manifestações para exigir a saída de militares franceses do Mali. Isto é extremamente importante porque revela que esses movimentos populares estão a fazer a experiência com a junta militar no poder, que é uma junta que, ao fim e ao cabo, não obstante ter tido num primeiro momento uma crítica ao poder político subserviente à França, já veio dizer que é importante que as tropas os militares franceses se mantenham no Mali. Ou seja, esses movimentos populares já estão a olhar com outros olhos para a junta militar e já estão, de forma
independente a organizar ações de rua no sentido de criticar a presença militar francesa no Mali, que ao mesmo tempo é uma forma também implícita de criticar o posicionamento da junta militar que tem o poder atualmente, tendo em conta a posição que tiveram relativamente à manutenção dos militares franceses no Mali. E, ao fim e ao cabo, é um indicador concreto de que existe uma consciência anti-imperialista no Mali e que, ao fim e ao cabo, essa posição dos movimentos populares no Mali também poderá alargar-se a todo o continente africano, tendo em conta a situação da nova moeda, que, ao fim e ao cabo, é uma mudança mais estética do que outra coisa. Então, existe um potencial de que, ou com que as lutas possam realmente desenvolver-se no continente africano em 2021 e, ao mesmo tempo, com este potencial, podemos pensar que poderá entrar neste jogo algo que tem faltado, tendo em conta as últimas mobilizações. É preciso não esquecer que vários países tiveram mobilizações. O Mali teve mobilizações populares bastante fortes. A Nigéria também teve mobilizações populares bastante fortes contra a violência policial, primeiramente, mas também contra as várias violências do Estado, sejam políticas, sejam económicas. Angola também teve mobilizações sociais bastante fortes e continua a ter contra o status quo político, não consegue colocar em prática as promessas de criação de 500 mil postos de emprego. Moçambique é a situação de revolta que existe no norte, tendo em conta determinadas especificidades, mas existem essas revoltas. Então, do norte a sul do continente africano, existem revoltas e existem vontades populares de mudança. O que tem vindo a faltar é o fator subjetivo, que é a existência de um partido revolucionário, um partido organizado, um partido que realmente tenha adesão nos vários setores das classes populares, nomeadamente nos setores ligados à exploração das minas, nos setores ligados aos estivadores, nos setores ligados à produção, fundamentalmente, e que, com um trabalho político, possam transformar essas mobilizações populares em verdadeiras insurreições populares que se possam transformar em revoluções, no sentido em que essas massas entendem que não basta somente uma mudança estética, não basta somente uma mudança de nomes, não basta somente uma mudança de um agente A do imperialismo por outro agente B do imperialismo, mas é preciso colocar em causa todo o sistema político e económico. Isso só se pode fazer, concretamente, com uma revolução, e uma revolução só pode ser levada a cabo com um partido revolucionário, com um programa político coerente, com uma ideologia clara, anti-imperialista, e que realmente tenha um projeto nacional, mas ao mesmo tempo também internacionalista, para mudar o status quo político e económico como deve ser mudado. É uma situação política bastante parecida com a nossa aqui na América Latina, realmente, né? Os problemas aí dos trabalhadores africanos, dos trabalhadores latino-americanos, como dois continentes super oprimidos pelo imperialismo, né? São problemas muito parecidos, realmente, assim como dos trabalhadores da Ásia, do Oriente Médio, né? E até um certo ponto também da Europa. Bom, isso daí reforça o caráter internacionalista, né, da luta por um partido operário, revolucionário, pela Revolução Socialista, como o companheiro Youssef falou. A gente vai encerrando por aqui o nosso programa Correspondente Internacional, agradecendo aí bastante a participação sempre didática do companheiro Youssef, que explica para a gente com perfeição a situação política, todos os aspectos aí do continente africano, todos os países. Queria agradecer você, Youssef, e novamente salientar aqui a importância da sua participação na Causa Operária TV, que é o único canal, inclusive com relação à imprensa burguesa brasileira, que tem, né, um comentarista exclusivo para os assuntos africanos, né? O Brasil, que é um país tão parecido com os países africanos, é uma vergonha que não tenha nenhuma preocupação, né, com o que está acontecendo na África, e nem mesmo a própria esquerda brasileira tenha preocupação com isso. Por isso, a importância da sua participação aqui na Causa Operária TV, para a gente mostrar o que realmente ocorre na África e mostrar, como você falou aqui, da luta do povo africano, que tem muitas semelhanças, né, com a luta do povo brasileiro, do povo latino-americano. Então, aí a importância de ter você aqui com a gente. Muito obrigado, que você passe também uma
excelente virada de ano e que o 2021 seja um ano aí de grandes lutas e conquistas para a classe trabalhadora africana de todo o nosso querido continente irmão da África, Youssef. Muito obrigado. Só queria deixar uma última nota, camarada, obrigado por essas palavras. É uma última nota muito breve relativamente a um problema que se fala bastante no continente africano, que é um pouco transversal, tem a ver com os ditos conflitos étnicos, em que grupos étnicos entram muitas vezes em ações bélicas, seja por acesso a recursos, seja acesso à água, acesso a terras. Isso aconteceu bastante no Mali, isso acontece bastante na Nigéria, na Guiné-Conakry, nas eleições recentemente também aconteceu, no Burkina Faso, ou seja, é um fenómeno transversal. Isto tem a ver com o facto de que no continente africano não ter existido uma revolução que tivesse permitido realmente a criação de uma nação, de uma unidade nacional, tendo em conta a prática colonial que houve anteriormente. Então, fazendo, obviamente, com as diferenças que existiu com a Revolução Russa, o Império Russo também tinha várias nacionalidades, mas é preciso entender que estes problemas só conseguirão ser resolvidos realmente no âmbito de uma revolução. Na Europa, houve uma revolução burguesa que permitiu a criação de nações. No continente africano, as burguesias, de forma impossível, conseguiram tal. A história já nos demonstrou, aliás, pensadores como Fanon, como Amílcar Cabral já explicaram o porquê dessas revoluções burguesas serem impossíveis no continente africano, tendo em conta a divisão internacional do trabalho e tendo em conta a subserviência dessas burguesias aos interesses do imperialismo internacional. Então, a única teoria que permite realmente que este problema étnico, que na verdade, mais do que um problema étnico, é um problema político que diz respeito à incapacidade dos Estados nacionais de criar uma verdadeira nação, que implicaria o acesso à educação, à saúde, à cultura de forma nacional. A única teoria que permitiu resolver este problema foi a teoria da Revolução Permanente de Trotsky. Dizia que as conquistas das sociedades burguesas nos espaços neocolonizados só serão possíveis com uma revolução proletária. E serão as classes trabalhadoras, nomeadamente a classe operária, a conduzir essa mesma revolução. Então, por mais voltas que se dê no continente africano, que se fala de tribalismo, de guerras étnicas, a única via para que realmente, de forma consequente, se possa acabar com tal e para que se possa criar uma sociedade homogénea em que as igualdades sejam iguais em acesso àquilo que as sociedades humanas criaram, educação, saúde, habitação, tudo aquilo que é fundamental para o desenvolver das capacidades intelectuais do ser humano, só será possível através dessa revolução que irá ser, talvez numa primeira fase, democrática, mas que irá desdobrar-se ao mesmo tempo por uma revolução anticapitalista, anti-imperialista e forçosamente socialista. Okay? Então esse é o grande desafio civilizacional que o continente africano tem pela frente em 2021, igualmente com a criação de organizações políticas revolucionárias em todo o continente. Já que o companheiro Youssef lembrou aí dessa questão teórica, né? Deixa eu aproveitar para convidar todo mundo que está assistindo a se inscrever no curso O que foi o Stalinismo, curso da Causa Operária TV, curso, na verdade, que não será transmitido pela Causa Operária TV, mas em uma plataforma diferente. Então, se inscreva, você que ainda não se inscreveu, em universidademarxista.pco.org.br. Esse curso começa agora no dia 5 de janeiro, ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, todas as terças e quintas-feiras de janeiro e de fevereiro, na plataforma da Universidade Marxista, para tratar de diversos temas, inclusive teóricos, com relação à revolução permanente, contrapondo ao socialismo em um só país, uma teoria totalmente fracassada do stalinismo, e muito mais nesse curso sem precedentes no Brasil e mesmo em língua portuguesa. Eu vou participar e o Cef também vai participar, então você aí que está assistindo o nosso programa, não perca tempo, se inscreva também no nosso curso. Bom, muito obrigado a todo mundo pela audiência, um grande abraço ao nosso querido camarada Youssef e continue ligado na programação da Causa Operária TV, 24 horas por dia, serviço dos trabalhadores, em 2020 e em 2021, muito mais para você. Até mais.